Olá, muito especial a todos os meus amigos das redes sociais, especialmente aqui do YouTube. Meus amigos, olha só, nós estamos assistindo vários comentaristas, vários jornalistas, várias pessoas que nem são desse ramo profissional, como eu, por exemplo, no ramo profissional de comentário, de analista social, político, econômico, etc., falando que determinado candidato, que não vou citar o nome aqui, mas todos podem imaginar quem é, não tem sequer capacidade ou sequer propriedade para concorrer à presidência do Brasil. Veja, estão falando de alguém que está solto. Nós estamos falando aqui do Lula, tá? O Lula está preso. E esse eu nem sequer comento a possibilidade de concorrer à presidência. Pois daí sim seria um fato dos mais absurdos de todos os absurdos que vimos até agora do Brasil. Mas enfim, eu falo daquele candidato, que todos podem imaginar quem é, que está sendo atacado de uma maneira tão vil pelos que têm medo, na verdade, que o Brasil comece a trilhar o mesmo caminho dos Estados Unidos e acabe elegendo alguém completamente discordante da legenda, ou melhor dizendo, eu usei a palavra errada, da agenda socialista que o Brasil estava seguindo até então com o PT e com os seus aliados, PSOL, PCdoB, PMDB, PSDB, Rede e outros partidinhos que ali faziam, davam o seu apoio, mesmo que mínimo, ao PT. Estamos vendo um ataque vil, covarde, em que tudo o que aparece na atualidade, no quesito notícia, acontecimentos, fatalidades, tudo acaba sendo usado como arma, usado como instrumento para colocar na mentalidade, na cabeça do povo que, olha, é por isso que determinada pessoa não pode chegar à presidência. Por causa dessas coisas, por causa disso que acontece, porque o seu pensamento pode levar a isso, pode levar aquilo, aquele outro mal, aquele outro acontecimento, etc. É o que vemos. E por isso que existe tanto medo que determinado candidato acabe se elegendo para acabar de vez com este caminho torto que a agenda socialista no Brasil está querendo implantar de vez. Como, por exemplo, o limite de limitar ainda mais a defesa pessoal do brasileiro. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante e é exemplo vivo disto. Ontem, dia 12 de maio, correu por todas as redes sociais a imagem de uma mulher, uma mãe, uma policial que estava de folga, que foi pegar, não sei se o seu filho ou alguma outra criança na escola, e na porta da escola um meliante, um bandido, tentou assaltar alguém com arma, uma mulher, na porta da escola. Essa mulher que estava ali, também saindo na hora, não hesitou em puxar a sua arma que estava na sua bolsa e atirou no bandido e rendeu o bandido. O bandido depois acabou falecendo por causa dos tiros que levou. Mas era um bandido que estava cometendo um crime. E contra esse fato não há argumento. Ele morreu, talvez num sentido
num sentido cristão, nós poderíamos lamentar a morte. E, na verdade, muitos já chegaram a dizer isso e com acerto. É lamentável a morte do pecador. É preferível que ele se converta. Mas ele estava cometendo um crime. Ele, na verdade, caminhou para este fim. Que se não fosse talvez ontem, ia ser no próximo crime que ele viesse a cometer. Com outra pessoa levando ele a essa fatalidade da morte. Pois bem, meus amigos, este evento já está começando a ser usado como mais uma prova, um argumento, entre aspas, para limitar ainda mais a defesa pessoal do povo brasileiro. Coisa que este candidato, de quem não vou falar o nome, este candidato, ao contrário dos socialistas, de cunho esquerdista do mais extremo possível, que este candidato é contra, ou seja, é contra a limitação da defesa pessoal. Pelo contrário, ele defende que o brasileiro possa sim se defender. Claro que para isso o brasileiro, e ele não é burro quanto a isso, é preciso, quem o ataca é preciso saber, ou quem não sabe, precisa buscar entender que se ele é a favor do porte de armas, por exemplo, para o cidadão de bem, ele é a favor, não negligenciando que uma arma é uma coisa séria e que não é simplesmente deixar à venda nos armazéns da esquina para a pessoa ir lá qualquer hora e comprar uma. Existe uma regra, um ordenado para que isso possa acontecer. E ele sabe disso. Mas ele defende que não se coloque limite. Não se restrinja, não se proíba o cidadão de bem a possuir isso, se ele tem condições. Porque, afinal de contas, é um direito dele. Um direito natural à autodefesa. A defesa da sua vida e da vida da sua família, dos seus. O exemplo de ontem dessa mãe é um exemplo perfeito disso, de que se está usando de fatos, de coisas do cotidiano que estão acontecendo todos os dias no Brasil para desmerecer o que não vou dizer a maioria, mas uma grande parcela do povo brasileiro já percebeu, que as ideias desse candidato podem, então, ajudarem muito e, de fato, ter uma consonância muito justa, muito adequada com o que a maioria do povo brasileiro precisa e está urgentemente precisando. Estou falando aqui só desse fato, mas em outros quesitos, economia, educação, livre comércio, tudo isto é preciso conhecer deste candidato para perceber que não é à toa que entre aqueles que buscam conhecê-lo, ele está crescendo e muito nas pesquisas eleitorais. E é importante sabermos que pessoas como aquele pré-candidato à presidência do Partido Comunista do Brasil, ou melhor, do Partido Socialista, não me lembro, é o PSOL, acho que é. Aquele pré-candidato que estava atualmente, nessa última semana, esteve num programa em TV aberta, um programa de entrevistas. As ideias que ele passa são de extrema esquerda, de um socialismo que não liberta o povo, pelo contrário, restringe e o empobrece ainda mais. É o extremismo que o PT estava levando o Brasil a chegar. Este aí é, sim, representante desta desgraça para o Brasil, se isso vier a acontecer. Se por acaso, se não imaginássemos que esse pré-candidato chegasse à presidência, o Brasil sim estaria correndo um perigo iminente de tornar-se uma Venezuela, talvez até pior. Porque as ideias socialistas
elas não morrem apenas com uma prisão. Elas continuam nos seus remanescentes. É isso que o pessoal precisa entender, que não é uma pessoa que carrega o ideal socialista. O ideal socialista, ele está presente numa figura maior, aquele que está na frente, mas está diluída em um grande grupo. E essa diluição vai permanecer por um bom tempo. Porque precisa de um processo, é como uma limpeza. Precisa-se de um processo para extirpar aos poucos todas essas células ruins, essas células mortas da cultura e do pensamento brasileiro. O socialismo hoje, infelizmente, de uma maneira inconsciente, as suas ideias estão incutidas na mente dos brasileiros. E nós percebemos isso nas pessoas mais simples muitas vezes. Por quê? Porque elas viram em determinadas figuras isoladas, né, durante muitos anos, esses mesmos chavões repetidos continuamente, coisa que os alienaram, frases que viraram como que ópio para essas pessoas, e inconscientemente elas as têm como mantras de uma verdade indiscutível. Mas se elas pensassem que durante anos, repetindo o mesmo mantra, nada mudou nas suas vidas, se elas pensassem nisso, talvez começaria um despertar dessa ilusão que é o ideário socialista. Enfim, hoje simplesmente queria lembrar isso, né? Não faço campanha política para ninguém. Mas este ano de eleição presidencial é um ano muito importante para o Brasil, em que os brasileiros precisam realmente de fato parar e pensar, e coisas importantes vão acontecer ainda. Importantes como deixar de entender que aquele esquema que sempre foi passado, de que vai haver debate, e debate vai acontecer nessa emissora, em tal dia, em tal horário, com esses candidatos, etc. Isso não é uma regra para uma boa eleição. Participar de debate na Rede Globo, que significa que eu estou seguindo os passos corretos para ser presidente? Não, evidentemente que não. Eu não preciso participar de um debate para ser elegível como presidente. Eu não preciso fazer a mesma coisa que os outros fazem para ser uma pessoa elegível. Fazer o que sempre se fez não é necessariamente regra para ser uma pessoa idônea e realmente apta para assumir um cargo importante como a presidência do Brasil. Então é isso que é importante entender, perceber, antes de começar a criticar por coisas que a chamada grande mídia, como se diz, fala por aí. Começa a passar nas suas manchetes. Aliás, sobre manchetes, é outro assunto importante. Está muito relacionado às chamadas fake news. Manchetes não são notícias. E vou repetir, manchetes não são notícias. O que lemos nas manchetes em letras garrafais nem sempre traduz o que está no corpo do texto da notícia. Por exemplo, sobre o fato que eu falei que aconteceu ontem, da mãe que matou o bandido, protegendo assim as mulheres que estavam ali e as crianças. Uma manchete de um jornal importante de São Paulo escreveu: PM de folga mata assaltante diante das crianças. E essa era a manchete. O que vocês vão pensar sobre isso? Que horror! Cometeu esse ato diante das criancinhas. Desvirtua a atenção de que
O que estava acontecendo era um bandido que estava cometendo algo muito mais grave do que ela defender a si, as mulheres e as crianças. Então, a manchete precisa entender. Antes de se deixar levar pela manchete, ler o texto, buscar informação. Hoje em dia, não existe quase nenhum jornal no Brasil que seja completamente livre dessas manchetes que acabam levando para um viés distorcido do conteúdo, realmente, do que realmente aconteceu, do fato em si. Então é importante perceber isso. Esse ano o Brasil passa por um momento muito importante, muito delicado. As eleições brasileiras. Existe um candidato que está fugindo das regras. Um candidato que está quebrando os protocolos instituídos pela grande mídia. Este candidato precisa ser observado. Não estou defendendo ele nem fazendo propaganda, e muito menos dizendo que ele é o melhor para o Brasil. Mas ele precisa ser observado com olhares realmente críticos, olhares de quem realmente é honesto no que observa. Porque os outros é mais da mesma coisa, que sempre o Brasil foi. E o mais da mesma coisa levou o Brasil para o que ele é agora. Então é importante perceber isso. E vamos aos poucos, até chegar o dia das eleições, ver muitas coisas ainda. E que nossos olhares sejam cada vez mais críticos. À medida que as coisas vão acontecendo, com certeza vamos ter que falar mais sobre isso.